Olá a todos, é com muita alegria e uma enorme satisfação que deixo aqui um feliz 2023. Estamos iniciando as nossas atividades acadêmicas no curso de Educação Física. E para tornar esse momento especial, já que a gente ainda está em janeiro, vocês vão ver esse vídeo, a gente está gravando, em breve vai estar disponível para vocês, mas vai ser a primeira atividade realmente. E de forma muito brilhante, com muita luz, a gente trouxe um convidado muito importante para brilhantar esse nosso momento. Isso eu vou deixar a cargo da professora Cristiane Cassoni, que adentra agora ao estúdio para fazer essa parte. Mas lembrando sempre que o objetivo nosso aqui é aumentar o conhecimento, não só da busca do movimento humano, que é o curso da Educação Física, mas da importância da promoção da saúde em todas as áreas. Professora Cristiane, seja bem-vinda. Obrigada, professor Timóteo, que bacana. De volta à nova temporada do Fala Aí, temporada 2023. E como você bem disse, nós vamos iniciar de uma forma muito especial. Muito especial, não só pelo nosso convidado ser muito especial, e já já vocês vão comprovar o que eu e o Timóteo estamos falando, mas também por ser uma atividade onde nós teremos aqui contemplada toda a Escola da Saúde. Isso mesmo. Professor Olival, olha só, hein? Estamos aqui contemplando os 14 cursos da Escola da Saúde, onde o professor Olival é o diretor. Nós temos dentro da Escola da Saúde o curso de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Radiologia e Serviço Social. E acreditem, o nosso convidado hoje vai trazer um tema que ele abarca, sim, os 14 cursos da Escola da Saúde. Então, vamos parar só de ficar fazendo comercial, Timóteo, e vamos trazer logo. Eu vou lá para o estúdio, lá para os bastidores, buscar esse nosso convidado mais que especial, que ele vai trazer para nós essa ciência da nova era, contando para nós como é que dá para, então, um tema contemplar toda a Escola da Saúde, da graduação da FMU e ainda alguns cursos da pós-graduação em saúde. Tá certo? Tá certíssimo. Com você, professor. Certíssimo. E como a gente está nesse novo cenário do mundo online, do mundo remoto, com o mundo presencial, eu vou só destacar aqui a necessidade que a gente tem de continuar buscando esses cursos ao vivo, mesmo nesse ambiente aqui, e o ideal é falar com quem fomenta o criador, aquele que traduz, porque o que ele vai falar, a gente poderia utilizar e baixar aqui do YouTube. Mas ficaria mais ou menos assim. E aí eu poderia até já fazer a primeira pergunta. Só irá receber horas complementares daqui a 40 segundos quem responder o que você entendeu do tema radiestesia cósmica, porque ficaria assim. Esse curso de radiestesia tem 20 encontros e chama Radiestesia Cósmica, justamente porque nós trabalhamos com geometria expandida. O próprio universo, ele se expande numa proporção áurica, 1, 6, 18 e um mundaréu de número, onde você vai encontrar essa proporção em muitos lugares, em todo o que existe no universo. Essa que é a questão. Ok. A segunda pergunta seria, quantas palavras novas vocês anotaram para a gente, quando recebeu o professor, falar? Então, é impressionante. Hoje eu fiquei o dia inteiro ouvindo esses 40 segundos, tentando encaixar essas palavras, e o ideal aqui é que ele venha a nos traduzir. Professora Cris, você está aqui? Você conseguiu achar o professor? Ele estacionou a nave espacial dele por aqui? Por favor. Olá, professor. Daqui para frente agora é contigo. Vou deixar e dar o prazer que o senhor mesmo faça a sua apresentação, porque eu sei que o tempo é curto e eu sei como você aproveita muito bem o tema. E aí, a partir de agora, só vou falar Sérgio, e aí o senhor continue e fale aquilo que você achar mais interessante. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco novamente. Um abraço.
Um abraço, Timóteo, Cris e a todo o pessoal da FMU. É uma alegria estar com vocês. Eu sou uma pessoa que sempre estive na cátedra das universidades. Durante 40 anos, eu pesquisei, trabalhei com meio ambiente, trabalhei na CETESB, pesquisei muita coisa, me envolvi demais com universidades, com projetos, com temas. E a universidade é um berço que nós devemos parar para conversar, onde o aluno está pronto para receber. O aluno, não fale mal do aluno, não, que todos nós somos alunos, né? Talvez não fomos tão bons alunos assim também. Mas eu gosto de estar aqui, na universidade, gosto de estar aqui, falar com mentes jovens, com aqueles professores que estão alimentando essas mentes jovens. Eu me sinto muito à vontade, Timóteo. Isso eu posso falar que você faz muito bem, que é o dom da retórica, o dom da fala, o dom da educação, a forma que você entrega é magnífica. Eu estou contaminado por isso, mas eu quero realmente traduzir. E aí, professor, como a gente está no ambiente acadêmico, vamos respeitar aquela linha do ambiente acadêmico, ou seja, olá, o que nós iremos fazer aqui? Uma das linhas que a gente gostaria era passar por um pouco desses temas aqui, mas é lógico que, de acordo com a fala do professor, a gente pode colocar um tema, mas basicamente o que a gente queria aqui era entregar a vocês novos cientistas da promoção da saúde, que vocês pudessem encaixar essa temática tão interessante, como a Cris disse lá no começo, né, a ciência da nova era, como que a gente consegue trazer a radiestesia, usando logo o último tema, ela sendo aplicada no cuidar da pessoa. E aí vocês vão ver, quando eu falo pessoa, está entrando até os animais, quando a Cris disse do curso de veterinário. Professor, fique à vontade para fazer a linha do tempo, aquela que você considera que é mais interessante, para a gente poder traduzir esse tema da radiestesia / radiestesia cósmica e seu impacto na saúde do indivíduo hoje. Eu começaria com a radiestesia, onde as pessoas conhecem aquela radiestesia clássica, movimentos horários, anti-horários, tal, e respeito demais, ela é a base de muita coisa. Em 1998, tivemos um insight e percebemos que o pêndulo teve outros movimentos. Detalhe, eu vi tudo isso na engenharia, tá? Não foi de uma forma ilusória ou fantasiosa, não. Foi de forma holística mesmo, né? Onde eu percebi os movimentos geométricos e, como da área de engenharia, eu comecei a perceber e tentar identificar e decodificar. Foi aí que começou uma interação muito grande com a engenharia, que é a minha área, né? A área de tubulações, a área de resíduo industrial que estavam escondidos, tubulação escondida e por aí vai, né? Então, interagi demais nessa área no início desse trabalho. E depois fomos para a área de saúde, fomos para a medicina, para a veterinária, para a odontologia, fomos caminhando, identificando como nós poderíamos contribuir com essa geometria. Porque a radiestesia cósmica, e nós distinguimos esse nome, porque esses movimentos são equações, são geometrias. E essas geometrias foram utilizadas para criar o universo. Isso, para criar o universo. Elas são adimensionais. Por exemplo, nós não falamos de energia quando estudamos esses elementos. Nós falamos de fluxo cósmico. Olha, demorou anos para mim engolir esse sapinho. Olhar um pêndulo de 10 gramas, 25 centímetros de raio. Eu fixei esse número para poder diminuir uma variável nas equações. Aí eu pego um de meio quilo. A abertura para o mesmo objeto de pesquisa é a mesma. Poxa, mas a gravidade deveria diminuir a abertura. Não diminui nada. O pêndulo abre igualzinho para o mesmo elemento de pesquisa. Daí começou a tese, depois a prática, de que o que movimenta o pêndulo não era energia. Quando eu cometi alguns erros de tentar achar água, e ela não estava ali, estava em outro lugar, estava mais adiante, que eu vi que ela estava ali há milhões de anos. Porque enquanto que a energia se dissipa, esse elemento não se dissipa. Isso é importante na saúde. Timóteo, tem gente dormindo em cima de fluxo telúrico, ele é gerado uma composição de água e solo, ele absorve as negatividades da humanidade e emite perpendicular ao solo para o cosmos, como se fosse um saneamento do planeta, né? E as pessoas dormem em cima. Rapaz, problema de circulação, cardíaco, crianças que choram, animais que ficam doentes, né?
E trabalhamos nisso só há 40 anos, né? Eu sou um pesquisador, eu não floreio as coisas. E eu gosto é de resultados. Tem que ter números para você consolidar uma pesquisa. Isso é muito importante. Então, daí a diferença. A radiestesia cósmica, a clássica trabalha com 4 movimentos: horário, anti-horário, para frente, para trás e paralelo. A cósmica, além de trabalhar com esses movimentos, identificando que cada um deles tem uma simbologia, uma comunicação de um círculo, tem uma comunicação diferente de pessoa para pessoa, de elemento para elemento. Ele me dá cenário. Quando eu pego a frequência, que é um dos novos movimentos, ele me dá tudo o que eu preciso daquela informação. Quando eu estou me compondo num lado espiritual, isso é real, entendam como engenharia e não como filosofia ou religião, ele vai para a direita. Quando eu me transfiro para um meio físico e mental, transpatia, ele vai para a esquerda. É ele que vai, não eu. Isso que é importante. Ele é uma caneta que escreve. Igualzinho essa caneta aqui, igualzinho. Só que nós aprendemos a escrever e identificar a escrita. Aqui, nós ensinamos a escrever e identificar a escrita. Nós podemos, na psicologia, por exemplo, voltar no tempo e fazer um gráfico da pessoa, identificar onde está o problema, e muitas vezes até muito antes do nascimento. Olha, pessoal, essa é uma conversa que, quando eu tive essa conversa com um padre português, um senhor já de mais de 70 anos, e ele falou: Sérgio, vamos falar de coisas que não podemos falar na igreja. Não vou poder falar o nome dele, é claro, né? Português, inclusive. Ele estava em Angola e eu no Brasil. Na mesma época, agosto de 98, nós identificamos os mesmos movimentos. Isso é normal. O inconsciente coletivo nos traz informações, leva informações para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, daí essa diferenciação, daí esse aprofundamento, o que é esse fluxo cósmico? Como que eu posso utilizá-lo em favor da humanidade? Como que eu posso melhorar o plantio, a agricultura? Como que eu posso identificar a frequência que está afetando um animal? E aí eu pego uma frequência que é humana. Significa o quê? É um ser humano que está transmitindo a negatividade para o animal. Então eu tenho que cuidar do humano e do animal. E às vezes mais do humano do que do animal, né? Isso é real. Meu filho é veterinário, trabalho com muitos veterinários. Trabalho com veterinário que ele trabalha num grande aras, né, de reprodução, e o reprodutor mor dele não estava funcionando, né? Identificamos a frequência, reabilitamos a frequência, ele voltou, então, a trabalhar direitinho e reproduzir. Alimentação, identificamos qual seria a melhor alimentação para aquelas éguas que vão receber aqueles embriões, né? Para que o embrião se desenvolva com perfeição. Nossa, pessoal, tem muita coisa na psicologia, medicina, veterinária, odontologia. Nós temos até uma palestra no YouTube, Arte Tal. Nós mostramos cada dente, a conexão com cada órgão. Ela não coincide com o que a ciência indicou. Porém, você vai observar que ela tem uma relação com o plano paralelo. Nossa, quando eu falo espiritual, a turma já vem com religião, né, Timóteo? Não, estou em engenharia. Do mesmo jeito que Galileu quase foi para a fogueira, né? Do mesmo jeito que Newton foi execrado pela igreja, estou pronto para isso também, né? Eu sou um cientista e eu procuro informações. Alzheimer é um item que para nós é delicado e nós conseguimos identificar um bom encaminhamento para cuidar dessas pessoas. E, Timóteo, tem bastante coisa. Vamos ver a lista que você colocou para mim ir viajando pela lista também. Eu já coloquei uma aqui, mas agora eu queria ver se a gente conseguisse fazer um link, porque estou imaginando que eles estão anotando igual eu estou anotando aqui. Então, a gente tem o fluxo cósmico, a gente tem o fluxo telúrico e agora a gente tem o pêndulo. E, pelo que eu entendi, o telúrico é aquele que está associado com uma situação que a gente tem que reorganizar o ambiente que a gente está, trabalhando, dormindo. E o pêndulo seria o identificador da existência Sim. dessa situação. E isso... O telúrico vem de terra, né? Vem de terra. O pessoal antigo vai falar energia telúrica, nós falamos fluxo telúrico.
Porque energia é aquilo que acaba. Eu apertei o botãozinho, a luz apaga. O fluxo telúrico, não. Ele fica milhares de anos ali, né? Então, eu tenho que ou colocar uma situação de neutralização ou reverter a frequência dele, um dos dois, né? Perfeito. E eu que estou fazendo odontologia, psicologia, serviço social, fono, eu posso buscar um pouco mais de informação estudando na arte digital. Esse é um ambiente que eu quero mais informação. Eu Perfeito, vou buscar essa informação na arte digital, é isso? perfeito. Na arte digital, pessoal, é um segundo curso depois de radiestesia cósmica. O primeiro é aprender a ler e escrever. O segundo é aplicar essa leitura. Quando nós, por exemplo, na ação social, tá? Nós treinamos as pessoas a enxergar com os olhos de ser de luz que é. Nós somos físicos e mental, fácil. Espírito, mais ou menos. Por geometria, identificamos que o espírito é o script do dia. Nós estamos num teatro, esse é o personagem e esse daqui é o ator, o ser de luz que somos. Então, nós treinamos para conversar com esse ser de luz. Porque eu, como ator, preciso ser um bom ator. Eu preciso fazer o melhor para que eu possa evoluir. E no momento em que eu treino os meus olhos internos, se conectando com os olhos humanos, eu consigo olhar para uma pessoa e enxergar o que os equipamentos não enxergam. Na ciência, por exemplo, às vezes eu vejo uma coisa que eu não posso falar. Uma pessoa que eu amo muito, e eu olho, ela está com câncer, eu olho para a mama, está um radicular vermelho, e daqui 1 ano e meio ele vai explodir. O equipamento não mostra nada. Eu contei isso para um amigo, correndo, ele já pegou a pessoa, já fez exame, não deu nada. Dali 1 ano e meio, dois tumores naquele local, né? Agora, não é para fazer magia, é para você exercitar a vida. Ao invés de contar para a pessoa o óbvio, o que eu fiz? Eu dei para a pessoa a melhor qualidade de vida que ela podia. Sim. Então, Timóteo, as pessoas têm que entender que qualidade de vida é essencial. Não fazer a mágica. Ah, mas ele tem que viver. Não. Ele tem que viver bem até o momento perfeito da partida. Está escrito, isso aqui é um teatro. Hora de chegar, hora de partir. Não é? Eu aceito. Não muito às vezes, sinceramente. Eu cuidei de papai e mamãe 1 ano para que eles pudessem ter uma morte gostosa. Tá? Que jogo duro, né? Eu sabia que eles iam morrer. Liguei para meus filhos e falei: todo mundo bajulando seu avô. O gato subiu no telhado, que é uma piadinha, né? Todo mundo bajulando que o ano que vem não vai existir ano que vem para ele. Mas você é um guru, você é um vidente? Não, sou engenheiro cósmico. Só isso. Sou engenheiro cósmico. Só que um engenheiro cósmico que não interfere no papel do outro. Eu pego a medicina. Nossa, temos muitos parceiros médicos. Muitos. Na psicologia, enorme. Tem um psicólogo que volta e meia, por ano ele manda uns 30, né? E aí eu peguei a frequência daquele cidadão. Primeiro eu pego a frequência, são elipses, né? Identifico quem ele é. Aí eu pego a intensidade de nascimento. Nossa, péssima, péssima. Devia ter 30 centímetros e tinha 4. Aí subiu para 10, para 15, e num determinado ano ele cai. Então eu desenhei o gráfico na minha mente, e aí fui trabalhando com ele aqueles pontos chaves, né? Ele usava cocaína, maconha, e um rapaz bom, trabalhador, né? E aí eu olhei para ele e falei assim: por que você não me fala um pouco da sua dor com relação ao seu pai? Que foi a frequência que eu achei, né? Aí ele chorou, falou, e ele falando: meu pai recebia propina, e eu olhava para aquela mesa, era dinheiro de propina, eu tinha vergonha de comer. Aí eu fui mostrando para ele que ele é um ser único, nada a ver com o pai dele, aquele negócio todo, né? E no final do nosso tratamento, eu falei para ele assim: fulano, você pensou em suicídio 3 vezes. Vamos falar disso? Não, não, não. Sim, sim, sim. Se o suicida falar do suicídio, ele não vai cometer. E aí eu liguei para o psicólogo e falei: olha, eu vou te dar 3 pontos que você vai trabalhar com ele. Ele é suicida. Não pode ser. Ele é suicida. Uma semana depois ele ligou:
realmente o cara é suicida. Então, são coisas... Nossa, a minha história de vida sempre foi voltada a pesquisas. E eu me disponho a contribuir com as pessoas. Eu não ganho dinheiro com isso, nem com curso, não ganho dinheiro com atender pessoas, né? Eu já tenho uma profissão excepcionalmente boa, eu tenho uma consultoria ambiental, né? Eu brinco que eu não me esforço muito, não. O trabalho tem que vir até mim, né? Meus filhos estão educados, a família toda. Por que eu vou arrecadar tantos bens para morrer e levar embora? Eu não levo nada. Eu sou pesquisador, o que me dá prazer é pesquisar. Então, em toda a área da ciência, nós temos como contribuir. Os dentes, o dentista, nós tivemos uma dentista que ela teve câncer, teve que tirar a mama, ela ia desistir. Eu falei, não, menina, não, vai que você é vagabundo, você vai trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar? Aprendendo a olhar para a pessoa, criar um filtro e não permitir que as negatividades dele entrem em você. Principalmente nos molares, que é a conexão com os dentes. Não deu outra. Isso já fazem quase 20 anos, ela continua trabalhando com saúde. Então, é importante você enxergar a raiz do problema. Tem gente que nos molares escova 5 vezes por dia, usa fio dental e dá problema. Mas o problema não está nos resíduos acumulados, mas na conexão com o rim, que é a conexão com o plano paralelo. Então, nós temos que trabalhar o plano paralelo para que todo o conjunto se realinhe, né? É um barato, né? São ciências que nos dão alegria, viu, Timóteo? Muito bom, Sérgio. E quando a gente estava conversando com a Cris, como que a gente abrir o bate-papo do ano, a gente se interessa por esse tema e a gente percebe que é difícil colocar isso atualmente dentro de uma cadeia, de uma nova disciplina, ou suplementar a uma disciplina. Então, a gente precisaria de mais Sérgios em cada disciplina levando o tema, ou que aparecesse mais, como a gente tem aqui hoje nos apoiando, né, tanto o Ricardo como a Cris, levando esse conhecimento paralelo. Então, a ideia mesmo que a gente tem é de como que essa nova geração pode começar a ouvir esse tema da radiestesia, da geometria. E quando a gente fala de geometria, agora eu vou puxar para o lado da área que eu estudo há mais tempo, também sou um pesquisador, que é a atividade física. E quase tudo lá é descrito geometricamente. Então, a gente tem a musculatura com trapézio, tem a bola, e a gente coloca dentro de um círculo para jogar basquete, tem uma rede perpendicular, então, e assim vai. Então, a gente percebe que é possível a gente interligar essas ações, né? A gente precisaria de abrir um pouco mais essa temática. Então, reforçando para quem entrou só agora no bate-papo, da onde vem isso daí? A ideia é de apresentar. E a professora Cris entrou aqui para dar uma contribuição maior. Por favor, Cris. Porque quando o Timóteo fala assim, nós precisaríamos de mais Sérgios nas universidades para falar um pouco sobre essa disciplina, então eu quero dar uma contribuição, né? Nós temos profissionais da área da saúde que fazem curso com o Sérgio e que já estão aplicando nas suas profissões a radiestesia. O Ricardo é médico, né? Ele faz uso sempre que possível. Nós temos a coordenadora dos cursos da arte e tal, a Márcia, ela é dentista, né? E ela também faz uso com seus pacientes. Então, só relembrar que o Sérgio já se espalhou, sim, Timóteo. e o formato foi com os cursos, que o Timóteo já fez esse curso, eu já fiz, o Ricardo também. São muitos alunos que já passaram tanto de maneira presencial como online, né? Inclusive iniciando agora em fevereiro já novos cursos, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, sobre os novos cursos que vão se iniciar agora em fevereiro, mas esses cursos estão aí para isso, exatamente para que a gente consiga, na prática, aplicar no dia a dia com os nossos alunos e também com os nossos pacientes, com os nossos clientes, com os nossos alunos, a radiestesia cósmica em todas as profissões, especialmente nessas dos 14 cursos da Escola da Saúde da FMU. Sabe, o Timóteo fez uma pergunta bacana, que se você pegar Isaac Newton, ele era considerado meio pirado, né? Quem estuda Isaac Newton, ele era meio largadão, ele não estava muito preparado no Brasil, não. Tal. No entanto, ele é o pai da física atual. Todo mundo usa essa física, todo mundo.
Quanto tempo? 200 anos? Nem lembro direito quanto tempo foi. Porém, nós temos que lembrar que existe um negócio chamado inconsciente coletivo, que é a conexão das mentes humanas. E existe um negócio chamado egrégora, que é a conexão das mentes de luz dos humanos, dos seres de luz. Quando eu jogo essa informação nesses dois elementos, eu atinjo 38% da população mundial rapidamente. Então eu posso, como disse Gandhi, eu mudo, o mundo muda, ele tem razão, eu posso e faço isso, né? Transferir para o mundo. Acontece que o humano, ele quer ter informação para ter poder. E nós achamos que o poder está na informação na mão de cada um. Ah, mas ele pode usar para coisa ruim. Pois é, né? Se eu for pensar assim, nenhuma criança cresce, não é? Então, nós estamos colocando no inconsciente coletivo, na egrégora, e quando nós vamos numa universidade, nós passamos para todo aquele meio. E quem tiver capacidade de luz vai absorver e vai executar. No curso, nessa palestra, eu vou mostrar para as pessoas um gráfico onde nós temos faixas evolutivas e quem tem capacidade de absorver e quem não tem. A partir de, nós chamamos 14 elipses, do início, 24 até 14, não enxerga o sol ao meio-dia no deserto do Saara. Quando entra na faixa de 12, quanto menos mais evoluído, ele começa já a caminhar por um processo e quando ele chega em 8 elipses, ele percebe a dor do outro. O outro está sorrindo, mas ele percebe a dor do outro, a doença do outro. Quando chega em 3 horárias, maravilha, 3 anti-horárias nem se fala. Já é a última fase da evolução do Homo sapiens migrando para o Homo lux. Tivemos 12 modelitos, né, para chegar no Homo sapiens. Neandertal foi o último. Ele vai transitar. Tudo que está aqui vem para cá, Homo sapiens continua, e aí o Homo lux, que é outra formatação, que é a fase final desse projeto de evolução da humanidade, né? E nesse processo, nós conseguimos passar toda a informação para essas pessoas que estão evoluindo. O meu neto, ele é nós chamamos de diamante, 3 elipses anti-horárias esférica, tal, um dos primeiros, nascido em 2008. Ele joga basquete, além de tirar 10 em tudo, numa escola boa, particular, né? Pra você ter uma ideia, ele recebeu 90% de bolsa numa escola cara para se manter na escola. Por que será, né? E aí, ele perguntou para o professor, como é que o Big Bang aconteceu? Bonito. O que tinha antes? O professor gaguejou e não respondeu. Tá vendo, vô? Eu falei, então, o dia que você quiser, eu te levo até lá para ver. E ele quis. Desmontamos o sistema humano e mostrei para ele como começou o universo. A mesma coisa que televisão, que era loucura, e na Lua, loucura, um troço chamado celular, que ele faz tudo. Ele é computador, ele é comunicação, ele é tudo. No meu tempo, só tinha Star Trek com folhinha de papel que caía, né? Sabe como que é? Então, ele perguntou para mim, tá bom, vô, vamos lá. E nós começamos a estudar e pesquisar. Aí ele falou para mim, vô, eu não gosto de errar no basquete. Eu falei, você erra porque você quer. Como assim? É simples. Você olha para o cara e você tem que ler nele aonde ele vai jogar. E num delay de 2 ou 3 segundos, você tem que saber para onde a bola vai e você vai para aquele lugar antes da bola. Ele olhou, levantou a cabeça, aí eu fui assistir ele jogar basquete, né? Ele ganhou o prêmio de melhor jogador de basquete juvenil de São João da Boa Vista. E ele gosta. Aí o time dele perdeu, né? Ele não estava bem preparado. E fomos tomar um lanche. E aí, João, perdeu? Não vou. Perder faz parte. Por sinal, perder nos ensina muito mais do que ganhar. É outro mundo que nós estamos, que complementa a sua pergunta. Já não são aquelas pessoas com capacidade micro, mas nós estamos com crianças, com jovens e até adultos com capacidade macro. Esses vão absorver nessa fase de evolução da humanidade. Então, Muito não bem. é só a radiestesia, né?
Sim, não, eu estou. E para os alunos que estão anotando, daqui a pouco a gente vai soltar o link para vocês ganharem as primeiras horas complementares desse semestre, que vão começar hoje, já tem. Então, e como eles ficam sempre em busca, Sérgio e o Ricardo também, eles sempre ficam em busca das palavras-chave para anotar, né? Porque como é que eu vou dar, como é que a gente vai ceder as horas complementares para o aluno? Então, ele tem que escrever uma palavra mágica. Então, vocês podem escolher aí palavras mágicas como egrégora, criança diamante. Eu vou ficar com essas duas que são mais chiques, que incomodam bastante, vocês vão gravar. Então, quem for o formulário, não esqueçam que a pergunta é egrégora, criança diamante, e aí você anote lá para você ter as primeiras horas complementares do curso, que depois vão ter mais, que a gente já convida todos vocês. Professor Sérgio, a quantidade de informação é grande, primeiro porque a gente conseguiu entender que a radiestesia, ela nasce na ciência exata, onde você disse desde o começo a palavra engenharia, geometria, agora ela transpassa pela parte biológica totalmente, e sempre você tentou falar e sempre colocou a palavra da espiritualidade, sempre atuando também. Então, acho que não ficou ninguém de fora. Então, é uma área realmente que ela tem como papel agregar, né, e trazer todas as áreas para estar em conjunto. E para quem tem pouca idade, saber que essa divisão só começou a acontecer agora, porque antes você era um filósofo, mas você era matemático. Como era assim que era a formação, né? Você tinha que ter, você era filósofo porque tinha que pensar, e você tinha a tua área de medicina. Então, eu acho que a radiestesia está deixando muito claro essa necessidade que existe uma grande área que é cuidar do ser humano, cuidar desse ambiente que a gente está vivendo aqui. Professora Cris, alguma coisa adicional? Eu sei que você é a nossa gestora, coordenadora e também a cuidadora de quando o ambiente começa a falar, está na hora da gente começar a finalizar. Então, fique à vontade, a gente completou os primeiros 30 minutos, não é isso? Como é que você está entendendo que a gente está usando o tempo? Eu acho que está muito bacana, tem assunto para muito mais que meia hora, né, sem dúvida alguma. Basta dar uma olhadinha no site da Arte Digital, que a gente vê ali que são mais de 120 textos já publicados, abertos, basta entrar lá no site, basta entrar no canal do YouTube, essa semana completar 230 palestras, fora todos os eventos que também estão publicados lá, que dá para assistir, tem gente que já comenta que se interessa tanto pelo tema, e como disse o Timóteo, são tantas palavras novas, tantos assuntos novos, que a turma faz as temporadas, né? Igual nas séries do Netflix, da Amazon, vai fazendo temporadas, vai maratonando, como é que a turma fala, né? Porque realmente conteúdo e material para entender essa questão da saúde integral, né? A gente hoje vê médicos, biomédicos, dentistas, veterinários, nutricionistas, psicólogos, enfim, todas as áreas iniciando esse olhar da questão do cuidar integral, né? E que o Sérgio traz assim claramente a maravilha que é quando a gente tem esse olhar para o integral e entende que nada é isolado, né? Que tudo é coletivo, que tudo está em um ambiente, que tudo e todos precisam ser cuidados, né? Por isso essa questão da geometria tão bem explicada, e que se o Sérgio quiser falar um pouco mais para nós sobre geometria, acho que ainda dá mais uns 5 minutos. Adoraria pelo seguinte, vocês estavam falando, nós estamos numa casa de educação. E eu ensinei meus netos a estudar diferente. Não estudar para tirar nota, estudar para aprender, para absorver, para se alimentar. Uma das coisas importantes para um aluno, ele aprender a fazer uma interiorização, uma transmutação durante a aula, para ele absorver o que está na cabeça do professor. Não só o que sai pela boca. Ele absorveu o que está no todo, não só o que está no livro. E eu pratico isso, Timóteo. Pratico e muito. Coordenei projetos com o governo canadense na área de engenharia, negociação de conflitos entre setores sociais com foco ambiental, e no meio de uma reunião surgiu um tema lá, o sistema entrou no ar,
Eu captei as informações e comecei a debater o assunto na boa. Depois o amigo falou assim, Sérgio, eu não sabia que você entendia disso. Não, eu dei uma estudadinha antes de vir para a reunião. Mentira, fiz download na hora. Eu sou radialista, faço programa de Agenda 21, as ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né? São 17. E você, num dado momento, assim, num programa de 2 horas, eu falei, vamos trazer uma pessoa que fale sobre os florais de Bach, né? E o que eu entendia de florais de Bach era ler aquele papelzinho nas farmácias, nunca lia todo, não dava tempo. E aí, vamos lá. E aí comecei a fazer entrevista e tal. De repente, o sistema entrou no ar. Timóteo, foi divertido. Eu comecei a falar com a mulher no tete-a-tete. Expliquei qual foi os detalhes de quando o Eduardo Bach, chega um soldado e mostra uma foto. Eu vi a foto e questiona, né, a dor dele. Ele falou, não matei meu inimigo, eu matei um pai de família. Mostrou a foto dele e do inimigo, né? Os dois sentados numa cadeira, esposa e filha, né? Eu não matei meu inimigo, eu matei um pai de família, eu matei um pai, eu matei um trabalhador, um marido, eu me matei. E o Bach volta com a ideia, ele é um oficial britânico, né, de criar um medicamento para diminuir essas dores, tá? E ele teve 7 etapas, e eram 8. A 8ª nós estamos fazendo agora. E aí o papo rolou. A mulher olhou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que o senhor entendia tanto de Bach. O amigo também. Eu falei, então, somos 3, né? É você interagir. Cara, é tão difícil para as pessoas entenderem isso, ela parar de pensar, expandir o sistema de conexão e buscar informação no inconsciente coletivo, na egrégora. Você não imagina quantos resíduos que eu desenvolvi projetos, eu não sabia nada dele. Eu busco mesmo. Então, esse é o sistema de educação futuro. Ensinar o aluno a se integrar à matéria, não mais ouvir a matéria. Na educação física, ele se integrar à geometria, os movimentos, o que está acontecendo, e ele compor aquele movimento. É outro mundo. E todo mundo fala, o que vai ser da educação? Vai ser o dia que você parar de pensar e começar a perceber que existe uma coisa nova chegando. Né? Sem dúvida. E a gente já começa a perceber processos avaliativos que eles têm como objetivo apenas medir a capacidade de memorização, começando a deixar de existir. Os professores, sem dúvida alguma, já pensando em novos formatos avaliativos, porque já entendem que se faz necessário nesse novo momento da educação, nesse novo momento da ciência. Né? Então, mais do que nunca, essa questão do aprender, né, por absorver e não para decorar, como é que é? Para passar na prova, para passar de ano. Tira nota. Isso é quase medieval já. Você sabe, Cris, eu deixaria uma mensagem aos professores, aos profissionais. Todos nós, engenheiros, médicos, dentistas, pedreiro, carpinteiro, professor de educação física, todos nós temos como função cuidar do outro. Cada célula desse corpo cuida do corpo. O dia que cada um enxergar que ele está construindo uma catedral, construindo um corpo humano, ele é outro ser humano. Perguntaram para o pedreiro lá da era medieval, o que você está fazendo? Estou fazendo uma parede. E você que está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Construir catedrais é construir o bem-estar da humanidade. É um professor que olha nos olhos do aluno, ele sente a dor do aluno, e o aluno sabe que ele conhece a dor dele, ele vira membro da matilha. É um médico que olha e ele sabe que o problema não é aquela dor aqui e ali, é alguma coisa maior, e ele cutuca naquela coisa maior e leva ao entendimento maior. Isso vale para tudo. O engenheiro que constrói obras e ele não identifica fluxo telúrico, não identifica movimentos harmônicos e geométricos e levem ao bem-estar de quem vai usar, ele é um copista. Né? É outro mundo. E o que nós vamos mostrar nessa primeira aula inaugural do nosso curso, são esses aspectos todos, uma historinha de 6.000 anos, mostrando que a humanidade sempre deixou migalhas de pão. Quem achar que eu vou fazer a mesma palestra de outros anos vai se enganar, né? E vai ver essas migalhas de pão vindas dos nórdicos,
vinda dos egípcios, dos astecas, toltecas, olmecas, são migalhas de pão que conduzem o humano a um único ponto. E quando fala holismo, atividade holística, não é uma atividade não religiosa, é uma atividade esotérica, né? Esotérica. Não, pessoal. Holismo é estudar aquilo profundamente que a ciência, a sociedade não consegue entender. Mas para você ser um ser humano holístico, você tem que ter a capacidade de absorver ensinamentos. Com 12 anos, meu avô queria me ensinar a achar água com varinha. E eu não quis. E olha, isso é uma raridade, eu nunca disse não. Mas em 1982, um caipira lá com 2 varinhas, o que você está fazendo? Está fazendo um poço. Como é que você faz? Eu faço assim, as varinhas, ela abre, né? Por que ela abre? Eu não sei. Deixa eu tentar. Deu certo. A partir dali, eu passo a aprofundar a pesquisa. E como eu sou um cara que... Pesquisador é um cara que não tem tapa. Ele faz assim com os olhos, né? O pesquisador é um cara aberto. O cara que é relutante, que reage, é estudioso. O pesquisador nunca deixa de ouvir uma criança. Cara, eu fiz isso na minha profissão a vida inteira. Evitamos a morte de muita gente usando chumbo. E o caipira falou para mim assim, produção de piso maltado, né? Doutor, esse negócio que o senhor quer aqui é só colocar umas placas assim que dá certo. Eu traduzi a placa como uma mufla, um sistema de captação de material que fugia. Pra você ter uma ideia, a economia de uma grande empresa foi de $600 mil por ano. Então, essa percepção você vai ter no nosso curso de radiestesia. A gente procura trazer isso para você, ampliar percepção, ampliar geometria. Tudo é geometria. Só que agora, nem espacial só ela é, porque ela atinge vários níveis da consciência e da inconsciência humana. Isso é muito gostoso, você não imagina como. Dá para imaginar um cara da engenharia, germânico, católico, né? Tudo para atrapalhar, né? Mas eu não me deixei atrapalhar. Eu pesquiso, com muita gente contra, tem gente que fica brava comigo, tal, né? Eu pesquiso. Vamos que vamos. Gostoso. Pessoal, serão bem-vindos na nossa palestra em São Paulo. Olha o privilégio. A FMU tem uma palestra dessa, uma aula inaugural dessa, aí na Avenida Liberdade, 899, no auditório Nelson Cordeiro. É a segunda vez ou a terceira vez que eu vou aí? Segunda vez. Você esteve em 2020, né, Timóteo? Fevereiro de 2020, e aí em março começou a pandemia, e as nossas atividades ficaram online, e agora voltando ao presencial. Não é? A Cris e o Timóteo sabem que eu só vou onde eu quero. Se tiver uma frequência ruim, eu não vou. Olha, eu sou um chato mesmo, né? Não vou. Mas Sérgio, não quero. Não quero, não vou. Não, mas o fulano, ele tem bastante dinheiro, pode ajudar. Azar é dele, eu não vou. Não vou ajudá-lo, ele não tem software para isso. Eu posso dar um bálsamo. Então, nós temos que ter uma visão coletiva. Acabou o tempo do eu, é o tempo do nós, e vai ser uma grande alegria estar com vocês no dia 4 de fevereiro, às 13 horas. É isso mesmo, por isso que acabou o tempo do curso só da Educação Física. Vamos juntos com os 14 cursos da Escola da Saúde, para mostrar o quanto... Eu vou levar a lista dos cursos e vou falar um pouquinho de cada um, o que nós podemos fazer. É isso mesmo. A turma que agradece demais, porque sabe o quanto o mercado de trabalho passa a valorizar cada um desses profissionais que tem esse olhar mais ampliado, que tem essas competências no seu currículo, né? Eles já entendem essa necessidade. Nós temos aí já há mais de uma década o SUS trabalhando e atendendo com essas chamadas ainda de terapias alternativas pelo SUS, esse é o nome que ele dá, né? Então, todos esses saberes, eles estão sendo já trazidos para esse ambiente acadêmico, nesse formato para pesquisa, né? Então, nós temos aí muitos profissionais da área da saúde
fazendo esse curso, refazendo esse curso, né, Ricardo? Sim. Está aí já há alguns anos também fazendo como médico, tentando entender Sim. esses saberes para aplicar mesmo no dia a dia. Então... E eu vou até aproveitar para fazer uma colocação, quase que um testemunho, né, dessa... Você falou do SUS, eu atendi muito, né, em saúde pública, e sempre faltava alguma coisa, né? E você fez um sinal bem interessante, né, que eu queria enxergar mais, e através desse caminhar, né, se tivesse até que usar outra palavra, Timóteo, eu frisaria a palavra percepção, né? Eu percebi que o segredo estava ali, e de repente eu fui agraciado aí por conhecer a Cris, conhecer o Sérgio e a radiestesia. E aí eu tirei a prova na vida real, né? Essa é a vida real, né? Você conseguir fazer essa leitura por geometria, e tive a experiência até da vida particular, né? Na própria minha mãe, na questão do Alzheimer, né? Que hoje a gente fala que foi um Alzheimer interrompido. E só que vai levar muito tempo para a gente ter uma divulgação científica, mas já é o momento, acho que para todos que querem se adiantar, né, a ampliar os horizontes. Então, fica aí a minha colocação e o agradecimento por eu poder estar aqui com vocês, tá? Bacana. Nós é que agradecemos, né, Timóteo? Temos aqui um médico dando um testemunho para validar aqui nos cursos da Escola da Saúde, termos uma pessoa como o Sérgio, que, como ele mesmo disse, só vai a lugares onde ele realmente quer estar e traz para todos que o escutam realmente um saber muito diferenciado. Então, aproveitem o site da Artital, aproveitem o Spotify da Artital, que tem um conteúdo riquíssimo, né? Olha lá, o site, o Timóteo colocou aqui, é aberto, né? Como diz o Sérgio, está tudo lá, é só fuçar. Os cursos estão lá, é só pesquisar. Cris, vamos fazer então uma agenda? Então, primeiro, a gente vai soltar durante a semana, né? Vocês vão estar recebendo o link para as horas complementares de hoje. Certo. Também receberão o link para se inscreverem e fazerem o curso do dia 4. E o mais interessante, vá você e tente levar alguém também que você acredita que receberia um grande conhecimento. A aula é aberta. Então, a gente tem essa parceria com a FMU nesse auditório e a gente tem espaço para receber pessoas que você identificou como na fala do professor Sérgio, que você acredita que pensa no coletivo, como o Ricardo, o doutor Ricardo hoje aqui, se apresentando para a gente, que usa isso na área dele. Então, vocês viram temas como Alzheimer, ou seja, uma área que está esperando conhecimento a toque de caixa. O que a gente apresentar de Alzheimer hoje, a gente vai aplicar, porque a gente não tem ainda para onde correr, né? E a gente tem esse conhecimento amplo, como a professora Cris disse, né? A gente tem a ideia de cuidar do ser humano. E a ideia da faculdade hoje, do ensino, é descentralizar o conhecimento e até dividir o ser humano. Eu cuido do seu dente, eu cuido do seu coração, eu cuido do seu músculo. Então, essa pessoa precisa de 15 profissionais hoje para cuidar dela. E a gente está aprendendo aqui que a gente está no caminho que tem que reorganizar. E, como disse o doutor Ricardo, usar a percepção antes de qualquer coisa também. Então, fica aqui essa fase. Então, a gente tem o link de hoje, o link para o dia 4, e no dia 4 vocês também receberão as 10 horas complementares de caráter obrigatório também para quem estiver conosco. Só chegar lá no dia, no auditório Nelson Carneiro, como o professor Sérgio disse, 899. Cris, deixo contigo. Sérgio, fique à vontade. Não tem custo. Essa aula não tem custo. Não. Sem custo. Tá paga na mensalidade já. Exato. Eles adoram quando a gente fala isso. Tá pago na mensalidade. Exato. E é isso mesmo. A gente só tem a agradecer poder inaugurar essa nova temporada do Fala Aí, Educação Física FMU 2023, com a presença do Sérgio Ornink, um grande pesquisador há mais de 40 anos, trazendo aí a ciência da nova era, engrandecendo demais toda a Escola da Saúde da FMU.
Sérgio Amado, querido, obrigada pela presença. Obrigado. Timóteo William Bonner, a gente brinca aqui que ele é o Boechat, ele é o Bonner, que ele faz tão bem esse, como não poderia deixar de falar, né, esse bate-bola aqui no Fala Aí, com os profissionais que tão generosamente comparecem e abrilhantam aqui com grande conhecimento. A gente tem 5 segundos. Me parece que quem não puder estar na cidade de São Paulo, capital, no dia 4, tem outras opções também. E essas outras opções são totalmente presenciais ou tem alguma coisa remota online também, dessa aula inaugural? Essa aula inaugural ela vai acontecer em outras cidades do estado de São Paulo. E elas são São João da Boa Vista, próximo sábado, dia 28. A gente tem Piracicaba, no dia 1º. Temos em Americana, no dia 31. Então, falando agora em ordem cronológica, 28, próximo sábado, São João da Boa Vista. Tem também 31, terça-feira, em Americana. Depois, dia 1º, em Piracicaba, e dia 4, em São Paulo. Nós temos, sim, a possibilidade de participar de cursos de maneira online, não é, Timóteo? Só que as aulas inaugurais, elas se farão presencialmente, porque estamos todos com saudade do olho no olho, do abraço, né? Depois de tanto tempo online. Mas o online... os cursos serão híbridos, sim, porque o Sérgio pode até falar um pouco melhor, mas nós temos já pessoas aí dos 5 continentes participando. Isso. Então, não dá mais para deixar de ser híbrido. Não é a tendência... 62 países participando. Pois é. E a de Piracicaba, nós vamos transmitir pelo YouTube. Perfeito. Também pode usar essa opção, entrar no YouTube Arte e Tal, às 19h30, né? Também vamos ter a palestra pelo YouTube. Enfim, a pandemia nos trouxe uma obrigatoriedade, mostrando que o mundo é outro, que nós temos que chegar no mundo todo, né? Estamos com quase 900 alunos no curso online. Então, gente, dá um trabalho danado, vocês não fazem ideia, né? Mas super gostoso. Claro, é uma população que fala português e fala espanhol. Porém, o Google já vem traduzindo em outras línguas, né? E o ano passado nós tivemos cerca de 10 mil horas assistidas em inglês. Os nossos canais têm tido uma entrada muito boa, aquilo que o Timóteo perguntou. Do nada eles aparecem, Timóteo. Do nada. E as pessoas vão chegando, parece que aqueles passarinhos que vão sair do Polo Norte e vêm para o Sul, né? Por causa do frio, né? Todo mundo se junta, não sei como. E parece que os humanos também têm essa capacidade de, quando vem algo que vai modificar o planeta, todo mundo se junta. E aí o mundo muda, a partir da nossa mudança, né? E tem tanta coisa, tanta coisa. Toda quinta-feira, às 20h30, nós estamos lá no YouTube, Arte e Tal, fazendo uma palestra. E às vezes as pessoas olham, nossa, é católica, é espírita? Não, engenharia mesmo, pura engenharia, né? O duro é fazer as pessoas entenderem isso. Que não é religião, é ciência. Não é ciência mesmo. Mas Newton falava isso, Galileu falava isso, nós estamos aí também para falar isso. É isso aí. Muito bom. Obrigadão, pessoal. Valeu. Nós que agradecemos. Cris, como ficou esse último convite do professor Sérgio? Toda quinta-feira, Toda quinta-feira. 20h30, horário de Brasília, claro, né? Nós temos uma palestra, atual vai ser no 230, quinta-feira, dia... Eu nem lembro o dia mais. Dessa semana. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Deixa eu ver. 2 de fevereiro é o número 231. Isso mesmo. E aí, então, vocês podem aproveitar, já se inscreve lá no canal, ativa o sininho para receber toda vez que tiver um conteúdo novo lá no canal, toda vez que o Sérgio entrar ao vivo com uma palestra, ou com uma aula inaugural, ou com simplesmente uma aula complementar que ele faz para arquitetos, aula para dentistas, e por aí vai. São inúmeras aulas, né? É isso aí.
Então, mais uma vez, Cresce querido, muito obrigada por estar aqui conosco, inaugurando a temporada de 2023 do Fala Aí. Perfeito. Eu também só vou agradecer, professor Sérgio, obrigado. Cris, um grande abraço. Doutor Ricardo, um grande abraço. Obrigado pela contribuição. Obrigado. Cris, você vai apertar a famosa vinheta, a gente encerra. Fica um beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Muito aprendizado para esse ano de 2023. Muito. Tchau.